Boa noite, seja muito bem-vinda ao Clube das Líderes. Para você que é nova aqui, o Clube das Líderes é um encontro semanal onde nós trazemos aqui assuntos sobre liderança feminina para você, pastora, você líder que quer crescer e através de você, do seu crescimento, crescer o seu ministério, crescer a sua igreja. Eu sou Alessandra Machado e é uma alegria estar com você hoje à noite. Então você já vai mandando essa live pelo menos para 5 pessoas. Vamos lá? 5 pastoras, 5 líderes, 5 esposas de pastores, 5 missionárias, mulheres que querem crescer no seu ministério e fazer a sua igreja crescer. Então vá chamando essas pessoas com você. Estão me ouvindo bem? Me deem um sinal se me ouvem bem, ok? Confirma para mim. O som tá bom? A imagem tá boa? Exatamente. E aqui no Clube das Líderes, lembre-se, você tem a cada encontro um tema que vai agregar para a sua liderança, que vai agregar para o seu ministério, crescimento, transformação, estratégias, aprofundamento na palavra, compartilhamento de experiências que eu tenho vivido, né, junto com a minha igreja, junto com a minha equipe pastoral há mais de 25 anos de ministério. E é muito bom poder derramar e compartilhar com vocês, ok? Estão me ouvindo bem? Me deem um ok aí, por favor, é importante para mim. Se você está me ouvindo bem, diga ok. Tá legal o áudio, tá ótimo. Nós estávamos uns dias, umas semanas sem realizar o Clube das Líderes, porque nós estávamos, né, numa agenda aqui bem intensa. Tivemos o Seminário Pastora de Milhares, depois tivemos o início da formação Líderes Ativadas e o plantão Tira Dúvidas com as alunas. Estivemos em congresso estadual aqui, com as igrejas que nós pastoreamos, damos cobertura, as igrejas, né, em células, que inclusive é o tema de hoje. Já vou fixar o tema de hoje. Quem sabe o tema de hoje? Igrejas em células funciona? E nós vamos conversar sobre isso. O que é isso? Por que trabalhar uma igreja em células? Aonde nós vemos falar de igrejas em célula? Tem isso na Bíblia? O que você acha? Então vamos lá, eu convido você para abrir a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 2. Eu já quero dizer que eu estou trabalhando, vou trabalhar um pouquinho, claro, né? Muito da palavra de Deus na live de hoje, certo? Fundamentação bíblica. E também, desse livro aqui do meu esposo Silvio Antônio, Igreja, a instituição mais poderosa da terra. É um livro de eclesiologia, exatamente, onde ele faz um apanhado sobre a igreja, a organização, o funcionamento, o propósito, o que é realmente ser uma igreja. E nesse livro tem um capítulo, né, que fala sobre a igreja em Atos dos Apóstolos e a igreja em célula, que é um modelo que nós usamos, a igreja neotestamentária no Novo Testamento, a igreja de Atos dos Apóstolos é um modelo de igreja que nós temos para nos embasar biblicamente, fundamentação bíblica para a igreja em célula. Se você está aí comigo, vamos lá, Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, um texto muito conhecido. É um dos textos que nós encontramos no Novo Testamento para a fundamentação das reuniões nos lares, para as células, para os grupos pequenos, como você queira chamar. Atos 2, 42 diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bem, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor, preste atenção, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quantos de vocês já
pararam assim para mergulhar e meditar nesse texto. Aqui nós estamos encontrando a igreja que nasce no livro de Atos dos Apóstolos, após a descida do Espírito Santo, que foi uma promessa do Senhor Jesus. Lembram quando ele diz, ficai em Jerusalém, lá em Mateus 28, até que do alto sejais revestidos de poder. E em Atos 1 nós encontramos, Atos 1:8, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam os discípulos todos reunidos no mesmo lugar. E aí você sabe, né? Veio um som como de um vento impetuoso, encheu a casa onde eles estavam reunidos e pousou sobre cada um deles línguas como de fogo, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. E se cumpriu a palavra, eles passaram a ser testemunhas. Ali nasce a igreja. Algumas pessoas perguntam assim, mas esse nome célula não tem na Bíblia. É verdade, não tem esse nome célula na Bíblia. Mas vamos lá. O que é uma igreja em células? Eu quero trabalhar com você algumas informações, tá? Você que quer anotar, porque aqui no Clube das Líderes, como a gente já falou, né? É tudo para o crescimento de você, seu crescimento pastora, seu crescimento líder, e através do seu crescimento, crescer o seu ministério e crescer a sua igreja. Então, o que são células ou grupos pequenos, como você queira chamar? São reuniões que acontecem nas casas, certo? Algumas igrejas implantam com o nome de pequenos grupos, outras com grupos familiares, outras com o nome de célula, certo? Mas esse modelo que acontece dentro das igrejas, eles têm como objetivo, pelo menos, 3 objetivos: a comunhão, a evangelização e o discipulado, tá? Comunhão, evangelização e o discipulado. Vou estar falando um pouquinho para você de como a gente encontra isso no livro de Atos e de como nós encontramos isso também em história de igrejas que vivem um grande avivamento e um crescimento dado pelo Senhor. Então, existe uma diferença em igrejas com células e igrejas em células. Muitas vezes as igrejas com célula, os pequenos grupos estão ali, mas eles não são um cerne da igreja, eles são uma opção. A pessoa vai se quiser, vai se não quiser também não vai. Ela não tem um compromisso de estar ali presente, ela não cria um vínculo com aquele grupo. O grupo está ali, mas eles são uma opção na igreja. A igreja com célula. É como se fosse mais um programa, mais uma atividade. Já a igreja em célula, ela funciona exatamente como uma estrutura fundamental, uma atividade fundamental na igreja, além do culto dominical, além do culto de domingo. Nós temos aí as igrejas em células, com a força nas células, certo? Que isso vai exatamente fortalecendo ali entre os discípulos, entre os membros, as ovelhas, como você queira chamar, comunhão, discipulado e trazendo para o descrente evangelização. A nossa igreja, a igreja local hoje que nós pastoreamos, hoje nós somos uma igreja em células. Nós temos vamos fazer agora em outubro, 27 anos de ministério. Desses 27 anos, nós estamos pastoreando aqui exatamente há 27 anos. A nossa igreja não era uma igreja em células e nem com células. Nós éramos uma igreja local, né, que tínhamos aí as ovelhas, os membros, né? Não tínhamos um trabalho forte com liderança, certo? Era um trabalho mais centralizado na figura pastoral e as ovelhas, os membros, vinham para os cultos aos domingos e alguns cultos semanais. Então, basicamente, as reuniões aconteciam só no templo. E nessa época, eu me lembro, falando da nossa realidade, que nós tínhamos um sonho de ver novas vidas sendo alcançadas para Jesus. Nós queríamos ver os familiares das pessoas da igreja também sendo alcançados por Jesus. Nós sonhávamos em ver a nossa comunidade, o bairro em que a igreja estava inserida, também sendo alcançado para Jesus. Mas nós nos deparávamos com um impedimento, um obstáculo, que era exatamente isso. A igreja não era totalmente mobilizada para a evangelização,
a comunhão, em alguns aspectos, estava enfraquecido e nós não vivíamos um modelo de discipulado. As únicas pessoas que viviam algum tipo de modelo de discipulado eram aqueles novos convertidos que entravam nas classes de escola dominical. Mas o restante da igreja, o restante dos membros, não tinham nenhum tipo de relacionamento, além dos cultos de domingo e dos cultos, eu acho que um culto semanal, que tivesse um compromisso intencional de crescer, tá? Então, a nossa igreja, depois de 4 anos que eu e meu esposo estávamos à frente do ministério, meu esposo e eu, nós começamos a trabalhar com grupos familiares, isso em 1997, após o meu esposo ir na Coreia, na igreja do pastor Paul Yang-Shu, igreja do Evangelho Pleno, né, que é a maior igreja do mundo. Assembleia de Deus, na verdade, que é a maior igreja do mundo, que na época já havia passado de 800 mil membros. E ali nós conhecemos uma igreja que na prática funcionava em células. E aí nós implantamos essa realidade no nosso ministério. Claro que foi um processo, nós fomos transicionando a igreja, nós fomos trabalhando uma fundamentação bíblica, né? Para que as ovelhas entendessem o que era uma igreja em célula. Uma igreja que se reunia tanto no templo como nas casas. E hoje, queridos, para a glória de Deus, nós somos uma igreja em células que se reúne no templo e nas casas. Nós somos uma igreja que ganha vidas para Jesus, evangelizando através das células e também nos seus cultos. Nós somos uma igreja que, apesar de passarmos hoje de mais de 2.500 membros, os nossos membros que estão em células, eles recebem acompanhamento, eles desenvolvem discipulado, ajuda mútua, suprimento de necessidades, porque estão mergulhados em um discipulado e em espaços de comunhão. E nós também vivenciamos, além, claro, da evangelização e do discipulado, nós vivenciamos a comunhão, que é um dos pilares da igreja do Novo Testamento. A palavra do Senhor diz que eles perseveravam o quê? Unânimes na comunhão, no ensino dos apóstolos e no partir do pão e das orações. Vocês estão entendendo? Ok? Então, isso basicamente são os fundamentos de uma igreja em célula. É aquilo que está na Bíblia. É olhar para o modelo da igreja que nasce lá em Atos, que eu nem gosto de chamar de igreja primitiva. Inclusive, esse livro do meu esposo, né, Silvio Antônio, Igreja, a instituição mais poderosa da terra, ele trabalha um capítulo inteiro falando sobre a igreja do Novo Testamento, e ele diz exatamente isso. Nós não podemos chamar essa igreja de primitiva. Claro que os estudiosos, os teólogos deram o nome para essa igreja de igreja primitiva por ela ter sido a primeira igreja, né, após, na verdade, foi aonde inicia a igreja, corrigindo, após o Senhor Jesus subir aos céus. Mas não é um primitivo no sentido de ser antiquado, né? Como a gente fala primitivo da ideia lá das coisas do tempo das cavernas. Não, é porque ela foi a primeira. E ali ela tinha, né? Essa igreja possuía marcas e qualidades que nós podemos olhar para essa igreja e ver que era uma igreja que estava cumprindo exatamente a missão que o Senhor Jesus deixou para que a igreja cumprisse na terra. E aí eu já quero falar algo para você. Você lembra como o Senhor Jesus começou o ministério dele andando aqui nessa terra? Ele começou com o quê? Com um grupo pequeno. Ele começou com o que nós podemos, apesar de não ter o nome célula, mas podemos dizer que ali Jesus reuniu 12 homens, com ele 13, que era o líder, e eles tinham reuniões. E ali o que Jesus fazia? Estudo da palavra. Quem está aí comigo, está acompanhando, vai dizendo amém, ok. Oração, evangelização, porque Jesus levava as boas novas para as pessoas, né, que tinham ali, vinham até ele. Jesus entrava nas casas, Jesus entrava nos lares, Jesus supria as necessidades daquelas pessoas que vinham até ele. Então observe que o próprio Senhor Jesus, ele usa, antes da igreja nascer, um modelo de estar com aqueles que mais tarde ele enviaria em um grupo pequeno. E ali, além de ter comunhão, evangelização, né? Evangelização e discipulado, Jesus ainda treinava aqueles homens. Quem está entendendo aí vai dizendo amém.
Jesus ainda treinava aqueles homens. Por quê? Porque depois de subir aos céus, Jesus deixaria aqueles homens na terra para continuar a missão. Então vamos lá. O templo, o edifício, sempre foi muito importante para a igreja, para o povo de Deus. Tanto é que, você sabe que no Antigo Testamento, Deus manda, né, Moisés construir o tabernáculo. Depois, né, o Salomão, filho do rei Davi, constrói o templo. Nos dias de Jesus, quando Jesus vem andar sobre a terra, né, quando Deus assume a forma de homem, né, assume a forma, né, o Deus Emanuel se revela a nós. Jesus mesmo tinha o costume de ir ao templo e à sinagoga. Então observa que o templo, ele sempre foi presente na vida do povo de Deus, do povo que busca Deus, do povo que conhece o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ok? Só que o edifício, o templo, ele é uma estrutura física, tá? É uma estrutura que tem suas instalações, certo? Onde atividades são realizadas. Nos nossos dias atuais, ministérios são realizados, é um lugar de abrigo para sol, para chuva. É um ponto de referência onde nós nos encontramos para as nossas celebrações do domingo, né, para nossas reuniões de oração e também ensino. Tudo isso eu estou falando aqui do livro do meu esposo, tá? E esse modelo nós encontramos lá em Atos 2. Vou voltar aqui para a Bíblia, para você entender, né, que a fundamentação desse livro está na Bíblia. Então, eu vou caminhando aqui por esse livro e vou caminhando pela Bíblia. Aonde nós vemos que eles se reuniam tanto no templo quanto nas casas? Lá em Atos 2, de 42 em diante. E se você continuar estudando todo o livro de Atos, que inclusive é um dos livros de fundamentação bíblica que você tem que ter para entender como nasceu a igreja, como viveram os primeiros cristãos, como se levantaram os primeiros líderes. Estão aí comigo, ok? Se você está comigo, vai dizendo amém. Se você tem dúvidas e perguntas, vai escrevendo aí. Vamos lá? Esse assunto é muito amplo, é muito rico, caberia até mais de uma live, né, do Clube das Líderes. Mas eu quero trazer para você aqui pelo menos os princípios fundamentais para você entender se igreja em células funciona ou não. E então, trazendo novamente um pouco da minha experiência, quando a nossa igreja não era em células, por exemplo, o momento de encontro das ovelhas entre si era no domingo, e salvo quando alguém marcava, né, de maneira assim intencional, agendada, um lanche, um almoço na casa de alguém. Quando nós passamos a ser uma igreja em células, o que passou a acontecer? Todas as semanas. Agora, essa ovelha, esse membro, né, esse discípulo do Senhor Jesus, ele tem um encontro com aquele grupo que ele tem um compromisso de quê? De discipulado, de crescimento, de oração, de ajuda mútua e principalmente também de evangelização. Então nós passamos a ser uma igreja mais forte. Por quê? Porque nós passamos a viver mais a comunhão, nós passamos também a praticar e a viver mais a proclamação da palavra, que é a evangelização, o evangelho, as boas novas de Cristo chegando a outras pessoas, porque agora não fica só restrito ao templo. No domingo, aquela pessoa entrar para ouvir uma palavra. Na célula, esse líder, essas pessoas que estão ali, elas são condutoras da palavra. Então imagine a sua casa, tendo ali um grupo de 4 ou 5 pessoas que se reúne para orar, para ler a Bíblia, né? Para trazer discipulado mútuo, alcançando o descrente. Imagine várias casas tendo essas reuniões ao mesmo tempo. Eu vou já chegar lá no ponto que talvez você pergunte, mas como preparar esses líderes? E as dificuldades do trabalho em célula? Claro que tem, mas nós vemos que é um modelo bíblico que se reproduz facilmente, naturalmente, como era na igreja de Atos. Então aqui em Atos 2,42 diz que eles permaneciam no templo e nas casas todos os dias. Continuavam a reunir-se no templo e partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições. O que é isso? Comunhão. Comunhão.
E diz o versículo 47 que o Senhor acrescentava diariamente para eles aqueles que iam crendo. Então observa que esse tipo de vida, que na verdade uma igreja que funciona em células, ela tem um estilo de ser igreja, é um estilo de viver a palavra, a comunhão, a evangelização e o discipulado. Vocês estão me entendendo ou eu estou indo muito acelerada? Se tá bom e se tá claro para você, vai dando um ok, né? Então vamos lá, gente. Eu trouxe bastante coisa aqui, não sei se vai dar para falar tudo. Inclusive, se você quiser de repente que a gente continue esse tema no próximo sábado, a gente pode continuar, tá bom? Então, quando nós falamos da reunião nas casas, nós não estamos desqualificando o templo, não estamos desqualificando o lugar da reunião, pelo contrário. Imagina, né, ao longo desses anos todos que eu tenho estudado igreja em célula, junto com meu esposo, como eu falei para vocês, em 97 ele viajou para a Coreia, gente, como diz a história, sem um pau para dar no gato. Ele e mais 3, 4 pastores daqui, da cidade, né, 1997, gente, para conhecer uma igreja lá do outro lado, literalmente, do mundo, na Coreia. Ele havia lido um livro, enquanto seminarista, que nós fizemos curso de teologia, bacharel em teologia, 4 anos. O nome do livro era Muito Mais do que Números, que era exatamente o testemunho dessa igreja da Coreia, do pastor David Chu, Paul Yang-Chu. Então ali ele foi atrás de conhecer um modelo que estava funcionando, certo? Porque nós tínhamos o desejo de ver o nosso povo crescer, de despertar no nosso povo o compromisso, a paixão, o amor por vidas. E ele foi e voltou. E quando ele voltou, nós começamos então a viver o primeiro desafio. Nós não tínhamos líderes, nós tínhamos uma igreja que tinha membros, que para eles bastava só vir na igreja ao domingo. O pastor pregava, o pastor celebrava a ceia, né? O pastor ia lá almoçar com eles no domingo, visitar o enfermo, né? Enterrar o defunto, mas ninguém tinha muito compromisso em evangelizar, em cuidar uns dos outros, certo? Era mais ou menos essa a nossa realidade. Então, nós entendemos que a igreja, ela não é chamada, né, para olhar só para dentro de si. Que a igreja, ela tem uma missão fora. Ela tem que sair das 4 paredes do templo. E como é que ela sai das 4 paredes do templo? Gente, é só olhar tudo aqui que está em Atos dos Apóstolos, né? Nós não precisamos inventar nada, está tudo aqui na Bíblia. O que eles faziam? Templo e casa. E aonde eles iam, no meio das pessoas, eles estavam testemunhando do amor de Deus. Se chegavam numa casa, testemunhava do amor de Deus. Se chegava no templo, testemunhava do amor de Deus. Então, quando a gente estuda igreja em células, a gente gosta muito de usar a alegoria de um avião. Um avião não tem 2 asas, não está dando para vocês verem aqui, mas imagina meus braços abertos, e como se fosse um avião, literalmente com 2 asas. Uma das asas é o templo. A igreja é assim. E a outra asa são as casas. Então, para a igreja alçar um voo, né? Um voo mesmo maior, se ela caminhar templo e casas, ela vai alcançar muito mais. Mas vamos continuar aqui falando do que eu quero falar, né? Então, gente, vamos lá. Aonde nasceram as igrejas em célula? Bom, a gente já entendeu que nós temos um modelo aqui em Atos dos Apóstolos, tá? Agora, nem todo grupo pequeno é uma célula. Porque se nós olharmos para a igreja, Paulo diz que a igreja é como o corpo de Cristo. Vamos lá? Isso é bíblico, Efésios 4. Efésios 4 diz que nós somos corpo de Cristo. Gente, um corpo é formado por quê? Por células. Claro que eu estou usando aqui uma simbologia, tá, gente? Vamos lá, vocês são inteligentes. Então, as células, elas vão se multiplicando. Muitas vezes um grupo pequeno, ele fica ali fechado em si. As pessoas que estão ali não crescem, não desenvolvem, né? Estudam a palavra, mas às vezes não tem um crescimento. E às vezes essas pessoas não estão comprometidas em ver o crescimento do outro. Então não tem um discipulado onde, por exemplo, o ensino, onde, por exemplo, a pessoa que é descrente chega ali e toma uma decisão com Cristo, porque às vezes nem o descrente vai. Às vezes é um grupo pequeno que só tem as pessoas da própria igreja.
E às vezes nem as pessoas da igreja estão querendo ir. Às vezes, esse grupo, ele, além de não trazer a pessoa para Jesus, ele nunca cresce, esse membro desse grupo nunca avança, nunca desenvolve seus dons espirituais. Então, acaba que fica um grupo pequeno, apesar de ser um grupo pequeno, sem um propósito. Entende o que eu estou falando? Sem uma intenção, tá? Então, o foco tem que ser comunhão, discipulado, evangelização. Era isso que a gente via em Atos 2, 42. Olhando agora para fora da Bíblia, tá? Para fora aqui do livro de Atos, nós encontramos... Vocês estão aí, gente, comigo? Diz amém. Vai escrevendo as perguntas, tá? Tô achando vocês muito quietinhos aí. E vai mandando essa live para mais pessoas. Vamos lá. Então, na década de 50, surge na China, certo? No meio do regime comunista, que proibia cristãos de processar sua fé em locais públicos. Então, na China, na década de 50, surgem os primeiros grupos pequenos, né, em vários lugares, fugindo das perseguições. Logo em seguida, na década de 60, chega na Coreia do Sul, com o jovem pastor Paul Yang-Shu. E eu acho interessante que esse movimento das células, ele começa nas casas e liderado por mulheres. Porque o jovem pastor Paul Yang-Shu, leia o livro dele, 50 anos de esperança, tem uma enfermidade muito séria, e então ao ficar prostrado no leito, as mulheres começam a fazer reuniões nas casas de oração, de ensino da palavra, numa cultura onde as mulheres nem podiam fazer isso. E olha o que Deus fez. Mas voltando, então, aqui nós encontramos, nos dias mais próximos, né, o modelo de igrejas mesmo, espalhadas no mundo, funcionando nesse modelo de célula. E aí, gente, nós vemos que essa igreja da Coreia influenciou o mundo inteiro. Isso aqui eu estou falando de história da igreja, tá, gente? Isso aqui eu estou falando de eclesiologia, tá? Isso aqui eu estou falando de pesquisa. E essa igreja que influenciou, ela tem bases bíblicas também. Você quer mais uma base bíblica? Porque a igreja em células, uma das características também é a formação de líderes. Levantar líderes para quê? Vamos lá, Novo Testamento. E também vou falar de Antigo Testamento. No Novo Testamento, você vai ver que essa igreja lá em Atos, ela começa a crescer, tá? O próprio apóstolo Pedro, diz a palavra do Senhor, que em uma noite, em um só dia, não noite, perdão, um dia, ao pregar, cerca de 3.000 almas se converteram. Eu não estou falando de uma igreja que tinha 3.000 pessoas, né? Nossa igreja tem quase isso na igreja local. Eu estou falando de uma pregação em que em um dia se convertem cerca de 3.000 pessoas. Será que era ou não era uma igreja que crescia? Você concorda? Aí tem pessoas que dizem, não, mas Deus não quer para a igreja crescer, Deus não se preocupa com o crescimento. Será que não? A igreja em Atos crescia. E crescia por quê? Porque tinha poder, porque tinha unção, porque tinha comunhão, porque tinha evangelização, porque tinha líderes. Nós vamos ver isso nos capítulos seguintes. Lá em Atos 9, nós vamos ver que tinha, na igreja tinha profetas, tinha evangelistas, tinha pastor, tinha mestres. Então preste atenção como é uma dinâmica de uma igreja em células. Templo e casa. Torno a repetir, tem gente que diz, mas na Bíblia não tem a palavra célula. Gente, pelo amor de Deus, não tem a palavra célula. E aí? Você não consegue olhar algo na Bíblia que funciona como a célula? Mas vamos lá. Então Pedro e os apóstolos, eles começaram, né, a cumprir exatamente aquilo que Jesus mandou. Vamos lembrar de Mateus 28? A grande comissão, e de fazer discípulos, tá? E eles não ficavam limitados a fazer esses discípulos e a pregar o evangelho só dentro do templo. É isso que nós precisamos mudar aqui, ó, a nossa mente. Que aonde nós vamos, nós pregamos o evangelho. E por que não nas casas? Casa é lugar de comunhão, casa é lugar de intimidade, casa é lugar de acolhimento. Ali é um lugar em que você pode alcançar vidas. Mas eu ainda nem cheguei em tudo que eu queria. Gente, eu sou apaixonada por esse tema. Meu esposo mais ainda. No Antigo Testamento, nós vamos ver Moisés ali com uma multidão quando saiu do Egito.
E a palavra do Senhor diz que Moisés ficava exausto, atendendo o povo, resolvendo o problema do povo. E um dia o sogro dele, Jetro, isso está onde? Êxodo 18, gente, de 14 a 24. Moisés recebe a visita do sogro, tá? Não foi da sogra, não, foi do sogro mesmo. E ele perguntou: o que é isso que você está fazendo? Você fica da hora que o sol levanta até a hora que o sol se põe, estou parafraseando, tá? Atendendo sozinho esse povo, você vai desfalecer. Você não vai aguentar. E eu acho que o sogro até pensou: coitada da minha filha, não tem mais nem marido direito para estar em casa com ela. Não é verdade? E aí ele dá um conselho para Moisés. E ele diz assim: ouve agora minha voz e eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, leva as causas a Deus, declara-lhes os estatutos e as leis, o caminho que devem fazer e a obra que devem fazer. E procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiam a avareza, e coloca sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E ali Jetro vai dizendo, você pode ler depois o texto, que aqueles homens iriam ajudar Moisés com tudo aquilo que era necessidade do povo. E aqui eu quero voltar para como uma igreja em célula funciona. Se você olhar para Atos 6, nós vamos ver que foram escolhidos os primeiros 7 diáconos. A base bíblica para diácono está aqui em Atos 6. Que eram exatamente líderes, diáconos, ministros, que iriam desde... Pronto, não é que estava travando não, gente, é que foi uma ligação aqui do marido, por sinal. Eu não sei bloquear a chamada na hora da live, mas vamos em frente. O que eu estava falando mesmo, gente, né? Atos 6, então ali os apóstolos tinham que se dedicar exatamente a quê? Se dedicar a cuidar, a ministrar a palavra. Então eles não tinham como dar conta de todas as dificuldades. Então instituíram os diáconos. Tá. Aí continuando a igreja, nós vamos ver que essa igreja tinha outros e outros líderes. Você vai continuar vendo no capítulo 9, no capítulo 13, todo o livro de Atos. Quando nós implantamos células na nossa igreja, nós não tínhamos líderes no meio do povo, certo? Então foi um desafio levantar os primeiros líderes, e é um desafio mesmo. Inclusive foi o conselho que Jetro deu para Moisés: levanta líderes no meio do povo. Gente, nós temos os critérios para levantar os líderes, mas em nenhuma parte na Bíblia diz que o líder está lá pronto. Concorda comigo? Nenhuma parte na Bíblia diz que o líder está lá pronto. Tem os critérios: homens tementes a Deus, né, que odeiam a injustiça, que não sejam avarentos, e por aí vai. Então, uma das coisas que às vezes as pessoas questionam é: mas esse líder às vezes não tem testemunho, esse líder às vezes é um novo convertido, esse líder às vezes é inexperiente. Bom, aí depende de como cada igreja prepara os seus líderes. Uma coisa eu sei: não tem líder pronto e não tem líder perfeito. Você vai ter que levantar o líder, você vai ter que preparar o líder, e você vai, com a palavra de Deus, gente, Bíblia, discipular o líder. Você vai tratar o caráter do líder. É como disse Jetro para Moisés: ensina-lhes os estatutos e as leis e a obra que devem fazer. Então eu me lembro que aqui nós levantamos os primeiros 20 líderes, com muita dificuldade. Nem todo mundo queria. Tinha gente que dizia: eu não nasci para ser líder. Eu falei: não, você não nasceu líder. Mas se você for treinado e preparado e você quiser, você pode ser um líder. E para resumir, que não dá tempo para eu contar o testemunho da minha igreja aqui, desses 20 líderes, hoje nós somos mais de 500 líderes na igreja local. Só líderes, mais de 500, fora nas congregações, fora nas cidades, ok? Mais de 500 líderes na igreja local. Por quê? Porque a igreja em células, ela funciona através do preparo também dos discípulos. Aqueles discípulos que vão sendo treinados e preparados para se tornar líderes. Apóstola, onde é que tem uma base bíblica para eu treinar uma ovelha, um membro, um discípulo em líder? Gente, o que Jesus fez com aqueles homens? O que ele fez? Me responda. Ele chamou para andar com ele, chamou para perto de si,
fez deles discípulos e depois fez deles líderes. É simples, não tem mistério. Como a sua igreja vai funcionar? Chame as pessoas para perto de você, discipule, treine-as, identifique os dons e os talentos delas. Alguns vão se tornar líderes, outros vão servir no louvor, outros vão servir na diaconia, outros vão servir na intercessão. Mas com certeza tem aquelas pessoas que você vai identificar nelas o potencial de liderar. Então, na nossa realidade local, nós fomos aprender como treinar os discípulos para se tornarem líderes. E eu posso dizer que a igreja em células funciona. Agora, claro que existem passos para que você, né? E a gente aprende, gente, errando e acertando. Ah, apóstola, vocês nunca erraram aí na igreja de vocês? Sim, erramos. Alguns perigos, né? Nós precisamos preparar sim na palavra. Nós precisamos ter um trabalho, um tempo mínimo para que esse líder venha assumir essa célula, certo? Mas existem muitos mais benefícios do que dificuldade. Então, recapitulando o que eu quero dizer aqui, a igreja em Atos se reunia em células, em grupos pequenos. Isso é uma base, né? Os primeiros cristãos, eles se reuniam nas casas, nas residências, certo? Igrejas, quando vão crescendo, igrejas maiores, elas precisam também de um pastoreio, onde aquele membro, aquela ovelha, ela não vai ser pastoreada ou alimentada só no culto do domingo. Certo? Existe o pastor da igreja? Existe. Igrejas, a nossa igreja hoje tem uma equipe já com vários pastores. Eram todos pastores? Claro que não. Eram todos líderes? Claro que não. Nós somos treinando. Gente, são 27 anos de ministério. Então, eu posso dizer para você que igreja em células funciona. Eu posso dizer para você que mesmo que a sua igreja não seja em célula, mas se você levantar a liderança, formar líderes, funciona, tá? Funciona. E algumas razões agora para trabalhar com células. Vamos lá. Estão comigo aí? Tá? A primeira coisa que eu quero dizer, repetindo, não tem nada novo debaixo do sol. Célula não é uma coisa dos dias atuais. Grupos pequenos não é uma coisa dos dias atuais. Líderes na frente do povo não é uma coisa dos dias atuais. Vá ler o Antigo Testamento, vá ler o Novo Testamento, que você vai ver que está lá na Bíblia. Inclusive no meu livro, acho que ele não está aqui perto de mim, mas algumas pessoas já leram, Equipe Eficaz, Como Levantar e Treinar. Eu tenho um capítulo que eu falo sobre equipes no Antigo Testamento de líderes e equipes no Novo Testamento de líderes, mostrando que liderança, trabalho em equipe, é modelo bíblico. Se eu tenho células, eu tenho que ter líderes, ok? Então vamos lá. Alguns motivos para nós trabalharmos em célula. Na célula, cada membro, ovelha, discípulo, como você queira chamar, pode ser acompanhado. Ao mesmo tempo que ele cuida de alguém, tá? Ele também pode ser acompanhado. Então, gente, isso traz um cuidado mútuo, aonde ninguém se sente sozinho, isolado. Uma pessoa que chega, aí a pessoa diz assim, a igreja grande eu vou me sentir perdido ali. Depende. Tem gente que pode chegar numa igreja pequena e também se sentir perdido e isolado, porque não tem relacionamento. Agora, se tanto numa igreja pequena, de 50 pessoas, como numa igreja de 1000 pessoas, tiver discipulado e relacionamento, ninguém vai se sentir só. Concordam comigo? Lá em Atos, era uma igreja imensa, gente, e eles se sentiam só? Pelo contrário, a Bíblia diz que todos os dias eles estavam juntos. Olha só, hoje a gente nem vai para o templo todo dia. Né? Aqui na nossa igreja, na nossa realidade, nós vamos... Ai, gente, perdão, as coisas do ao vivo, caiu o fone. E agora está caindo o iPad. Na nossa igreja, nós temos um culto semanal, nós temos o domingo e nós temos as células. Então, observa, esse membro, esse discípulo, essa ovelha, como você queira chamar, ele não está só no domingo e ele também não está só na célula. Tá? Então, mas a pessoa não tem tempo, é muita atividade. Gente, isso é modelo de crescimento espiritual. E olha que aqui em Atos a gente tá vendo uma igreja que ia todos os dias para o templo. Não sou eu que estou dizendo, não. Tá aqui Atos 2, 42 em diante. Todos os dias reuniam-se no templo. Hoje, se um pastor pedir para o crente ir todo dia para o templo, ele vai, gente? Fala sério. Vai nada.
É o trabalho, é a casa, é não sei o quê. Vocês acham que os crentes lá de Atos dos Apóstolos, eles não tinham trabalho, casa, eles não tinham nada disso? Gente, era um avivamento. Eles estavam debaixo do mandamento da grande comissão, certo? Mas vamos lá, que como eu disse, eu nem falei tudo. Outro motivo, né? As igrejas que fazem um bom uso da célula, elas aprofundam a comunhão. Elas aprofundam a evangelização. Porque ali naquela célula, a pessoa é levada para ouvir a palavra e posteriormente ela pode ser levada para a igreja também. E muitas outras coisas. Outro benefício. Nas células são atendidas necessidades de maneira mais efetiva, com menos esforço. É mais fácil você saber se uma pessoa na tua célula está precisando de 1 quilo de arroz, de um café, de uma roupa, de um calçado, do que a pessoa que está sentada lá no culto do domingo, que ela entra e depois vai embora. Concordam comigo? Então existem muitos benefícios, muitos benefícios. Algumas pessoas acham que é modismo. Não é modismo, é modelo bíblico. Hoje, na nossa realidade do Ministério Apostólico Internacional Shalom, as células são algo tão impactante na nossa realidade que, como eu falei para vocês, nós começamos a levantar no início, 97, meu esposo foi à Coreia, vamos botar aí mais ou menos de 98 para frente. Gastamos tempo para levantar 20 líderes. Levantamos esses 20 líderes na igreja local. Com a mesma estratégia, trabalhando com células, nós abrimos 11 igrejas em outras cidades. Como? Através das células. Então, os grupos, as células, elas mostram a força de uma igreja que mobiliza o povo para servir a Deus, porque uma das responsabilidades da igreja como corpo de Cristo é adorar a Deus, é ser família de Deus, mas é também servir. É servir ao próximo, é servir as pessoas, é servir a comunidade onde está inserida. Agora, claro, cada igreja é única, cada igreja tem sua realidade, mas isso não quer dizer que é impossível ter grupos pequenos ou células na sua igreja. Então, são muitos benefícios. Eu poderia falar muitos mais aqui, mas, como eu falei, o tempo não permite. Mas eu quero ainda falar um pouquinho mais, antes da gente terminar, tá? De algo que também está aqui dentro desse livro, tá? Dentro desse livro. Repetindo mais uma vez, eu quero enfatizar mesmo que tem de positivo na célula, tá? As células promovem comunhão, oração, intercessão, libertação, ensino, apoio. Escreve mais aí o que a tua célula proporciona. Desenvolvimento e até descobrimento dos dons espirituais. Porque às vezes a pessoa está ali na célula e ela começa a ser treinada, a aprender, a orar. De repente ela descobre, olha, eu gosto de orar, eu sou uma pessoa que gosta de interceder. Ela recebe tarefas lá na célula, ela descobre que ela tem um dom de serviço. Faz sentido para você? Pode de repente alguém descobrir que tem um dom da hospitalidade, porque está precisando de um lugar para fazer a célula, a pessoa abre sua casa, que é o que a gente chama de anfitrião. Agora, claro, torno a repetir. Olha só, é isso aí, gente. Unidade, interação, amadurecimento. Ah, é o mundo perfeito de Bob? É tudo às mil maravilhas? Claro que não. Tanto igrejas que são em célula, quanto igrejas que não são em célula. Eu confesso para vocês que a igreja que hoje nós pastoreamos há 27 anos, ela nos dava muito mais trabalho quando ela era uma igreja menor e sem líderes. O povo conseguia me dar mais trabalho, mais problema, e eu vivia mais cansada, fazendo tudo sozinha, do que hoje com uma realidade de uma igreja com mais de 2.500 discípulos. Você consegue perceber? Não é que é tudo perfeito, mas você precisa saber como treinar, como preparar. E é por isso que aqui no Clube das Líderes, eu estou todos os sábados trazendo sempre, né? A gente estava aí uns dias de
sem aparecer aqui, porque a gente estava exatamente na formação de líderes ativadas, ministrando curso para pastoras do Brasil inteiro, tá? Que se inscreveram na turma que eu estou agora aí, com a turma aberta, né? Fecharam as inscrições, mas a turma está acontecendo, né? E eu me proponho a trazer aqui as experiências exatamente que eu vivi ao longo desses 27 anos de ministério. Aonde lá atrás eu não tinha quem me ensinasse. E eu e meu esposo aprendemos batendo a cabeça e sozinhos. Então, uma das coisas que queima no meu coração, a missão de Deus para mim hoje, que Deus colocou no meu coração para executar em 2022, é vir para cá, para esse espaço virtual, né? Estar aqui, né? Compartilhando do que Deus fez em nós e através de nós. Para dizer para você, sim, que é possível. Não tem nada fácil, mas existem coisas possíveis. E eu quero até liberar a palavra para você que o Senhor te diz: acaso há algo impossível para Deus? O que é impossível para os homens é possível para Deus. E eu ouço de muitas pastoras que estão desanimadas, desistidas, cansadas, porque dizem que fazem tudo sozinha, porque o povo da igreja não quer ajudar, porque o povo isso, porque o povo aquilo. Mas eu te pergunto, quem está à frente desse povo? Qual é a sua responsabilidade, qual é a do povo? Você tem conseguido trabalhar o povo de maneira correta? Você tem tido, não vou nem usar as estratégias corretas, as ferramentas corretas? Você tem recebido de Deus direção? Você tem recebido de Deus direção? Porque deixa eu dizer uma coisa para você, querida pastora que está aqui. Sozinha você não consegue. Moisés, vou até beber um pouquinho d'água aqui, porque o que eu vou falar, preste atenção. Moisés era quem era. Falava Deus face a face, abriu o mar vermelho, fazia tudo aquilo ali. Mas o sogro dele disse: liderar esse povo sozinho, você não vai conseguir. Não vai conseguir. E às vezes tem pessoas que nem têm milhões, milhares de pessoas na igreja, mas também não está conseguindo liderar uma igreja de 40, de 30, de 50, de 100. Porque o que falta são princípios para você aprender. Faltam os princípios. Se você tiver os princípios, você lidera, você pastoreia, você apacenta uma igreja de 50, de 100, de 1.000, de 2.000, de 10.000, de 5.000, de 1 milhão de membros, como a igreja da Coreia. Como eu disse para vocês, em 97, meu esposo foi sozinho com mais 3 pastores aqui da cidade. Desses 3 pastores ou 4 que foram com eles, apenas 2, quando voltaram, tiveram a coragem de implantar células na sua igreja. Foi o meu esposo e um outro pastor aqui da cidade que também, né, tem um ministério expressivo. Sabe por quê? Porque Deus nunca nos disse que as coisas são fáceis. Não tem nada pronto, não tem nada fácil. Nós temos que nos mover em Deus pela fé, tá? Então, sozinha você não vai conseguir. Eu me lembro que lá atrás, no início, quando os colegas pastores aqui do bairro viam a gente falar em treinamento de líderes, viam a gente falar em crescimento da igreja, na época a igreja com umas 300 pessoas, eles diziam assim para meu esposo: Silvio, Deus me livre. Uma igreja com 50 pessoas, 100 pessoas já me dá problema. Imagina uma igreja com mais de 1.000. E nós não tínhamos 1.000 membros ainda. Nós tínhamos aí 400, 500. E aí meu esposo disse: tudo depende da sua visão. Se você vê 50 pessoas como problema, elas serão problema. Se você vê 1.000 pessoas como problema, elas serão problema. E eu te pergunto, qual é a tua visão? Porque assim como você pensa na sua mente, assim será, assim é. Assim como você vê, vai acontecer. A palavra do Senhor diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Sem visão, o povo perece. Quem está aí comigo, quem está me ouvindo? Então, veja pela fé o que Deus tem para você. Não foque só nas dificuldades. É difícil trabalhar com grupo pequeno, é difícil trabalhar com célula, é difícil treinar as pessoas. E aí o foco fica tanto na dificuldade que você não cresce como líder. Porque você está presa nas limitações. E quando um líder não cresce, gente, eu aprendi isso sofrendo na pele. Quando um líder não cresce, o povo não cresce. Porque o líder vai à frente.
O líder é quem conduz. Você concorda comigo? Então, aqui no Clube das Líderes, eu trago exatamente, compartilho com você da palavra, de princípios, de experiências, para que você amplie sua visão, para que você cresça. E crescendo você, cresce o seu ministério. As que são minhas alunas lá na formação Líderes Ativadas, elas sabem e ouvem meu testemunho. Tá? Você pode ir lá no meu YouTube, Alessandra Machado, e você vai encontrar lá no YouTube alguns conteúdos meus. E eu digo quanto foi difícil para mim, quantas limitações eu tinha. Eu não acreditava nem que eu podia ser, digamos assim, uma líder de frente. Eu vivia me escondendo nos bastidores atrás do meu marido. Eu nem pensava em pastorear mesmo assim, discipular, treinar, pregar. Nada disso passava na minha cabeça. Por quê? Porque a minha visão era limitada, a minha visão era pequena. Mas quando a minha visão se ampliou, eu pude ampliar a visão do povo. Talvez o que falta para você, querida, é ampliar a sua visão. E ampliando a sua visão, vai ampliar a do povo. Mas eu entendo que muitas vezes você não consegue enxergar sozinha. Você não está conseguindo ver as possibilidades. E é aí que nós precisamos ser ajudadas. Moisés precisou ser ajudado. Primeiro pelo sogro com um conselho e depois com os líderes que ele levantou. E eu te pergunto, de quem você ouve conselhos? Quem são as pessoas que estão te ajudando? Quem são os líderes que você está levantando no meio do povo? Como você está preparando esses líderes? Certo? E aí, para eu encerrar, deixa eu ver aqui só mais algo. Gente, esse livro é maravilhoso, tá? É sobre igreja, é sobre funcionamento de igreja, é sobre a verdadeiro propósito, né? E para encerrar, como é que funciona uma célula? Gente, isso é simples. Escreve aí como é que funciona uma célula. O povo aí que participa de célula. É simples. É uma reunião semanal, tá? É uma reunião simples, numa casa de preferência. Apesar de que tem pessoas que fazem célula na empresa, fazem célula na escola. Ok, maravilhoso. Pode fazer. Começa com um líder e mais 3 pessoas. É o modelo que a gente usa. Um líder mais 3 pessoas, tá? E ali se reúne nessa casa, numa escola, no escritório, em qualquer lugar, a fim de compartilhar a palavra de Deus para um tempo de discipulado, um tempo de comunhão e... se ali tiver também pessoas descrentes para evangelização, tá? Outra coisa, dura em média 1 hora, tá? Não precisa fazer aquela célula de 3, 4 horas, 2 horas, porque não é culto, gente, é célula. É bem objetiva a reunião, tá? E aí depois, quando essa célula vai crescendo, porque cresce mesmo, as pessoas vão trazendo outras e outras e outras, é o que a gente chama de multiplicação. Ó, para quem está perguntando o nome do livro, é esse livro aqui, ó, do apóstolo Silvio. Igreja, a instituição mais poderosa da terra, tá? Viu? A gente tem ele disponível aqui na secretaria da nossa igreja. E se você quer adquirir ele pelo correio, aí você tem que ligar, né, para o nosso telefone. Pode me chamar no direct que eu passo o contato. Certo, queridas? Igreja em células funciona? E aí? Me diga o que você acha. Teríamos muito mais coisas para compartilhar. De repente, né, a gente volta com esse tema no próximo sábado. O que é que vocês acham? Gostariam de continuar esse tema no Clube das Líderes do próximo sábado? Próximo sábado nós estaremos aqui, tá? E se você foi edificada com essa live, se você gostaria de compartilhar com outra pastora, com outra líder, deixa Deus te usar. Deixa aí o seu coraçãozinho curtindo e envia essa setinha aí do bem, né? Esse aviãozinho para o máximo de pastoras que você puder. Quero agradecer a sua presença aqui, quero agradecer as minhas leitoras, né? A Márcia, eu vi lá, Márcia, você colocando no direct, né? Sobre a leitura do meu livro, Andando com Deus nos Montes e Vales, né? E você chorou, né? No final, querido, o livro é forte, né? Beijos no coração. Obrigada, obrigada, gratidão por estar aqui. E no próximo sábado nos encontramos no Clube das Líderes. E se você quer que esse assunto continue,
né, no próximo Clube das Líderes, comenta lá no feed, escreve o que você aprendeu hoje, diz o que você quer no próximo sábado e a gente vai estar junto aqui. Shalom, shalom, beijo no coração!